Bom, então, boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer a presença de todos, em meu nome, em nome da nossa coordenadora, Yáscara Arrial, em nome da Newton. É com muita alegria, né, que conversando com a Yáscara, inclusive, né, a gente teve essa ideia de propor essa mesa com esse tema, nesse evento, nessa semana, nessa comemoração do Dia do Psicólogo, que eu acho que todos nós concordamos, né, que é um tema de extrema relevância, importância, atualidade, embora, né, isso não seja de agora, mas tem aí seus nuances na contemporaneidade, e que eu posso dizer, assim, pelo menos para mim, por mim, tem colocado os psicanalistas a pensar, a trabalhar, a pensar, a se questionar, a brigar, a se desentender, a tentar encontrar. Eu tenho achado isso fascinante, assim, tenho achado isso interessante, essa sacudida que esse tema tem dado na psicanálise. Eu, particularmente, assim, de uma hora para outra, eu tenho falado para alguns alunos, né, esse tema me pegou, me sacudiu de uma forma que eu falei, agora não tem volta mais, vamos lá, né? Então, eu acho que, para além de toda a importância, isso também é algo muito interessante que tem nos acometido, né, nas escolas, nas instituições, nos encontros de psicanálise, né, tem se debatido bastante. Estou falando da psicanálise porque eu sou dessa área, né, mas eu sei que é um tema que está aí bastante amplamente colocado, né? Bom, vou agradecer em especial a presença das convidadas, né, da Priscila Gomes e da Camila Mendonça, que eu tive o prazer de conhecer num cartel que a gente está, inclusive, trabalhando esse tema, né? É um tema muito amplo, né? Assim, a gente colocou aqui no título Corpos Trans, mas é um tema que abrange muito mais do que isso, né? Então, lá no cartel nós estamos discutindo a questão trans, a questão da política, da psicanálise, a questão das teorias queer, as conversas, as convergências, as divergências. Então, é um tema extremamente amplo e que outro dia eu escutei isso numa das lives também que eu tenho assistido sobre esse tema. É um tema que está no entre, né? Então, vamos pensar entre a psicanálise e a política, entre vários lugares, né? E talvez por isso seja tão difícil de apreendê-lo, de entendê-lo, mas também não acho que se trata disso, né? De fazer um fechamento, colocá-lo num lugar só, né? Mas, então, agradeço imensamente as meninas que aceitaram de imediato o convite para estar aqui discutindo com a gente. Eu vou fazer a apresentação delas, só falar daquelas formalidades iniciais, né, gente? Pedir para vocês, então, manterem os microfones fechados. A gente vai passar a palavra para elas falam, né, uma depois a outra, eu vou abrir para vocês. Vocês podem ir perguntando, se manifestando, comentando, se manifestando da maneira que quiserem, né, no chat, e, na medida do possível, eu vou aqui acompanhando com vocês, tá? Então, deixa eu fazer aqui a apresentação. Camila Rodrigues Silva Mendonça, ela é psicanalista, tem especialização em psicanálise e os desafios da contemporaneidade, pós-graduando em gestão em saúde mental e psicanálise lacaniana, membro do CEP, Centro de Estudos e Pesquisa em Psicanálise, que fica em Ipatinga, não é isso, Camila? Uhum. Ipatinga, Vale do Aço. Isso, conheço muita gente boa aí de Ipatinga, que trabalha em Ipatinga. Faz parte do GT Gênero e Diversidade do Vale do Aço e também do grupo de curadoria do Los Películas Cine Clube e da CIA de Teatro Nervoso. A Priscila Gomes de Oliveira, psicóloga pela Universidade Federal de Campina Grande, com especialização em saúde mental e rede de atenção psicossocial pelo Instituto de Ensino Superior Múltiplo e também com especialização em psicologia em emergências e desastres pela Faculdade Unileia. Mestre em psicologia pela Universidade Federal de Alagoas, inclusive defendida a dissertação recentemente, né, Priscila? E membro do LAPSO, Laboratório de Orientação Lacaniana. Bom, antes de eu passar a palavra para vocês, eu gostaria só de fazer uma pequena introdução para o nosso debate, para a nossa conversa, que foi, eu trouxe aqui para vocês um fragmento, já tem um tempinho eu escrevi um texto muito tomada, né, com essas discussões, com esse assunto todo, com essas questões todas, eu escrevi um pequeno texto
de uma certa forma, provocando os psicanalistas, e trouxe um fragmento aqui para poder ler para vocês, para a gente poder abrir a nossa mesa, e aí eu passo a palavra para a Camila, ok? E logo em seguida para a Priscila. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos, em especial também do Saulo e dos meus colegas, se tiver mais alguém aí, aqui da Newton, e convocá-los aí para poder participar. Bom, eu dei o nome do texto, né, que eu tinha escrito, desse fragmento que eu estou trazendo para vocês, de um corpo que não fosse especular, o corpo trans é uma pergunta. No seminário 24, Lacan propõe pensarmos a relação existente entre o sintoma e a imagem, a maneira de saber lidar, desembaraçar, manipular, se virar aí. Acrescenta ainda, tratar-se, aí é uma citação dele, certamente do narcisismo secundário, o narcisismo radical, pois o narcisismo que chamamos de primário estaria, nessa ocasião, excluído. Fecha aspas. Sabemos que o narcisismo primário, segundo Freud, vinha dar consistência ao corpo e ao eu. Mas, se o corpo é proveniente do imaginário, as elaborações lacanianas a partir dos anos 70 nos mostram que essa dimensão, que possibilitaria ao sujeito ter um corpo, não se coloca mais como a única possível. Segundo Henrique Lohan, em O Avesso da Biopolítica, uma outra perspectiva se abre a partir daí. Não a do fascínio e captura pela imagem especular, da imagem via adoração, mas a de um narcisismo revisitado por Lacan, que se daria pela manipulação da imagem, o que Lohan chamou de manipulação da imagem sintoma. Então, esse é um ponto que me interessa muito, sobretudo no cartel, né? A questão da manipulação da imagem. A meu ver, estaria aí uma possibilidade de podermos dialogar com as teorias queers. A proposta de um corpo trans, que não necessariamente se identifica ao corpo de um homem, tampouco ao de uma mulher, então aqui a gente inclui também os não binários, né? Nos obriga a repensar a importância até então dada pela psicanálise à função especular, mas, sobretudo, as identificações daí decorrentes, resultantes do ético e da castração e inseridas na norma fálica. Como a própria psicanálise aponta, vivemos em um tempo marcado pela fragilidade do simbólico e pelo império das imagens, o que enfatiza a primazia do corpo no mundo contemporâneo. Com as teorias queers, e não contra elas, a ideia de um corpo que não só é afetado pela linguagem, mas que também a afeta, me parece ser de grande relevância. Me refiro aqui à proposta da desnaturalização da palavra e da incorporação da linguagem neutra, que traz consigo, entre outras coisas, a abolição dos artigos definidos. Então, acho isso importantíssimo, né, para a psicanálise, a gente pensar, se para a psicanálise a linguagem afeta o corpo, a gente está vivendo uma época que o corpo está afetando a linguagem, né? Por exemplo, com a abolição, com a proposta da linguagem neutra. Talvez seja necessário a psicanálise, e aí concordo com as teorias queers, prescindir da norma fálica, ou, como diz Fabien Fagnot, que é um psicanalista francês, sermos um pouco mais queers. Pois, o próprio Lacan já anunciava, com a pluralização dos nomes do pai, formas outras e singulares de organização e amarração psíquicas. Uma excelente oportunidade para a psicanálise sair, ela também, da lógica binária, ao sustentar algo do inclassificável. Ao meu ver, algo que nos faz pensar diretamente na questão topológica, no funcionamento do nó, o que estaria aí em jogo de fato, né, nessa proposta que a gente vê aí mais no final da teoria do Lacan. Bom, queria só dar mais uma dica para vocês, uma sugestão, porque assisti, na verdade, né, uma live na semana passada sobre o tema e gostei demais, assim, não sei se vocês conhecem, citei alguns homens aqui no meu texto, gostaria de citar a Carla Rodrigues, que é uma filósofa e professora da UFRJ e da FAPERJ, que acabou, pelo que eu entendi, esse livro foi escrito recentemente e que achei que tem tudo a ver com a proposta, com a ideia da nossa mesa de hoje. O livro se chama O Luto entre a Clínica e a Política, Judith Butler, Para Além do Gênero. Então, fica essa dica aí para vocês, ela é fantástica, a Carla Rodrigues, uma estudiosa da Judith Butler e que traz com muita clareza e muita humildade, que eu acho que às vezes falta isso aos psicanalistas, né? Falar, debater, enfrentar esse tema, talvez com um pouco mais de humildade. Então,
fica aí a dica para vocês. Eu tive a oportunidade de poder receber uma amostra do livro e já fiquei extremamente interessada. Ainda não comprei, mas tenho a ideia de comprar. Ela tem vários outros livros também e ela está dando aí uma série está fazendo uma série de lives sobre o tema. Até agora, anunciou aqui no meu celular que ela está fazendo uma aqui paralela à nossa. Enfim, pessoal, só para poder esquentar um pouquinho, para a gente poder, então, iniciar de fato, vou passar a palavra para a Camila. Camila, vamos lá, então. Boa noite, né, a todas e todos, né, e de fato, assim, né, é uma discussão muito importante, muito complexa, né, mas que a gente precisa falar sobre ela, né. Então, primeiro, assim, agradecer o convite, né, da Dani e do curso de psicologia da Newton, para a gente estar aqui nessa Semana da Psicologia, né, com um título muito interessante, Saberes em Transformação, que é um lugar que a psicanálise se encontra no momento, né, reformulando algumas questões, pensando de outros lugares. E também muito honrada de dividir a mesa aí com a Priscila, né, e a gente se encontrou aí nesse percurso do cartel também, né, então está sendo muito interessante, assim, estudar junto de você. Trans, política e psicanálise, né, do conjunto à singularidade. Uma interlocução importante para a gente se pensar nos dias atuais. E difícil também, porque, igual, por exemplo, a minha proposta, por exemplo, de pesquisa, é ir para a cultura, é pensar a cultura, é pensar a história a partir dessa cultura. Então, para a psicanálise, é até uma interlocução assim que a gente, às vezes, pouco faz, né? Mas a gente precisa tentar de algum lugar. Então, assim, eu acho que a psicanálise ela está num lugar agora que ela está mesmo aberta a algumas discussões, né? E a gente está aberta a novas tentativas para se pensar algumas questões também. Então, assim, eu tenho vindo muito desse lugar de pensar essa política, né, esse corpo inserido nessa cultura, o impacto dessa cultura nesse corpo trans. Então, eu pensei de trazer aqui alguns pontos para a gente pensando nesse lugar, né, esse conjunto, e como que esse conjunto está ali entrelaçado com esse corpo trans na nossa cultura. Né? E a gente pode se pensar logo de início, né, que durante um tempo as palavras corpo trans, política e psicanálise pouco se encontravam em suas semelhanças, né? Eram muito distantes e, de fato, assim, a saída até mais fácil, a gente se encontrava no que a gente distanciava. Né? E por isso, não por menos, também a própria psicanálise, né, ela foi criticada por muitas pessoas, movimentos, né, estudiosos de outras áreas também, né, e podemos dizer assim, essa crítica era muito de não comparecer ou responder sobre esse corpo trans, né, e de uma política de acordo com o que acontecia na contemporaneidade. Era muito assim, vocês estão falando, discutindo essa questão de uma leitura, né, que não está condizente com o que está acontecendo agora. A crítica era muito desse lugar. Então, acho que é por isso que a Dani fala, né? É uma discussão que está deixando a psicanálise de cabelo em pé para a gente repensar mesmo. Porque era uma crítica, eu acho até uma crítica válida, né? Eu também apoio essa crítica, porque a gente tem que avançar nessa discussão, né? É de um outro lugar que a gente está discutindo agora. Então, assim, acho que é até importante a gente colocar que não tem uma coisa que é mais certa e a outra que é mais errada em relação a isso. A gente está pensando formas mesmo de diálogo, que até para a gente pensar, né, formas de atuação, né, de compreender tudo isso que está acontecendo. Então, assim, a gente ficou muito tempo distante, mas eu fico tão bem feliz assim, porque eu estou achando que a psicanálise e essa discussão está aproximando de um lugar muito interessante, sabe? Que eu acho que nunca se teve antes. Então, acho que está sendo um movimento interessante assim que a gente está realizando. E logo aqui, no início, né, eu acho que se faz importante, apesar que eu vou trazer muita coisa da cultura e da política, o tempo todo, eu acho que aí que é o grande desafio, e para mim também, né, dialogar a cultura, a política com a psicanálise. Então, assim, é importante que a gente sempre busque, né, alguns referenciais da própria psicanálise para embasar o que a gente está fazendo, né, enquanto pesquisa, enquanto estudo. E uma citação, assim, que é até batida, até meio clichê, mas que, de fato, assim, orienta todo o percurso dentro da psicanálise, né, até do próprio Lacan, né, que deve renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. Vocês já podem ter ouvido isso aí em algum lugar, né, tem uma frase meio batida, assim, mas, de fato, se a gente fosse para resumir o que é esse trabalho em psicanálise, esse movimento em psicanálise, é isso,
né? É lógico que a gente faz, às vezes, alguns retornos na história, mas é escutar o que está aqui agora, presente. Então, assim, de fato, assim, é a partir daí que a gente vai orientando o nosso trabalho, né? E até de acordo com o Georgel, no texto A Corrupção da Palavra, é um texto que, inclusive, está na Correio Express da Escola Brasileira de Psicanálise, que essa frase, né, de Lacan foi até uma reiteração a Freud, né, que ele associava aí a psicologia individual como inseparável da psicologia social, né, e concebia, né, na época, essa neurose como uma resposta do sujeito a uma renúncia pulsional, né, devido a exigências dessa cultura na modernidade, né, e apesar que é algo ali que Freud, né, fomentou um tempo atrás, né, mas a gente pode se aplicar muito agora para essa questão do corpo trans, né, que inclusive uma questão assim que eu levanto assim, será que o quanto de impacto e que impactos são esses do atravessamento dessa cultura, né, dessa sociedade nesse corpo trans, né? Então assim, para vocês verem que apesar de distante por muito tempo, tem algo aí de Lacan e de Freud que orienta assim o nosso percurso, né? Eu acho que hoje a gente está fazendo isso muito mais, mas não é uma coisa que nunca existiu. Estava ali de certa forma, né? Estava ali com outros arranjos, mas já estava acontecendo um movimento. E se a gente for pensar nessa colocação de Freud nos dias atuais, seria como dizer dos atravessamentos da cultura, né, no corpo dos sujeitos. E aqui hoje a gente está falando sobre o corpo trans, né? E diariamente a gente vê redes sociais, notícias e casos de transfobia, né? Eu acho que também quando a Dani traz, né, que o corpo está impactando na linguagem, esse corpo também está impactando nossas formas de leitura, de estudo, de movimentação, né? E com certeza, quando a gente tem acesso, né, a esses casos, a essas histórias, essas biografias, nosso lugar também vai mudar. Não é à toa também que sempre nos buscam para sempre de um lugar, né, de uma crítica. Sempre vocês vão falar desse mesmo lugar, sendo que está acontecendo uma outra coisa aqui agora. Então, a partir dessa pergunta, começa a se movimentar. Então, assim, com certeza, esse acesso que nós temos hoje às informações, às histórias das pessoas, né, isso de fato até ajuda a gente pensar assim, o que a gente está pensando. E aqui eu deixo, e é esse espaço político. Aqui vai entrar a questão do espaço político, que é pensar a cultura que os corpos trans estão circulando, como que eles estão transitando, né? E aqui eu até deixo um questionamento para a gente ir pensando, né? Esse espaço político inserido na cultura, né? Esse corpo trans, ele transita de forma segura e livre pela cidade, né? Que aí a gente vai pensar, nossa, mas a psicanálise é só clínico, né? Mas o que a gente observa muito, esse impacto da sociedade, ele vai aparecer como sintoma ali na clínica também, né? E você pode perguntar muitas pessoas trans o quanto que elas se sentem seguras para circular pela cidade de forma livre e segura. E pelo que eu acompanho dos movimentos assim, eu posso perguntar 10 pessoas, talvez uma vai dizer que se sente segura, as outras não. E como que isso não gera algum possível sintoma? Né? Então, isso tudo vai aparecendo também. E isso tudo é um espaço político, né? Então, às vezes, eu sempre falo, né, porque a gente vai acompanhando algumas histórias, né, e eu faço parte de um grupo que é GT Gênero e Diversidade, que possibilita esse encontro maior com a cidade, com as pessoas, e esses espaços políticos que elas circulam, né? Muitas pessoas falam do mesmo lugar. Tipo, olha, em relação à minha transição, eu estou super bem, mas eu tenho medo das pessoas. Eu tenho medo do impacto dessa política das pessoas sobre o meu corpo. Então, como que isso não vai sofrer alguma coisa ali? Então, é desse lugar que eu acho que a psicanálise ela está sendo convidada agora a repensar. Né? E isso tudo é político. Né? Eu acho que é importante a gente pensar o espaço político de uma caixinha muito mais ampla, sobre definição. Né? Então, acho que isso é importante também. E hoje, né, mais do que nunca, né, a gente pode observar o atravessamento dessa cultura nos corpos trans. Né? E com esse acesso de biografias que nós temos, de publicações, de dados, apesar que a gente não tem nenhum órgão oficial no Brasil de dados, né, a gente tem grupos que conseguem captar alguns dados e isso vai chegando de informação. Né? Hoje a gente consegue acessar uma informação de uma maneira, né, em 5 segundos no Google, ou busca uma informação, sei de uma informação. Então, a gente vai sabendo de outras realidades,
outras histórias, outros territórios. Né? Isso tudo vira uma questão política. E a gente tem que pensar que a psicanálise também ela é aplicada, né? Ela não é só consultória, ela também vai para vários espaços. Então, onde que essas pessoas também estão acessando o serviço também. Então, a gente tem que ter um conhecimento, assim, desse espaço político que essas pessoas estão inseridas. É que isso vai, inclusive, nos ajudar a muitas questões. Né? Mas antes de falar sobre essa subjetividade da nossa época, que é 2021, né? Eu até brinco, né? A gente está em 2021, mas a gente no processo é 2020 ainda, 2022 está chegando, mas a gente está em 2021, né? A última notícia que eu tive é essa. Né? A gente precisa voltar no tempo, fazer um resgate histórico, né? Que também é político, né? Esse resgate também é político. Né? Quando a gente está falando de política, né, o que se teve durante muito tempo é uma política sobre corpos, mas de um lugar de apagamento, de aniquilamento. Né? Até o bonito da psicanálise, que ela vem fazer uma outra política sobre corpos, né? É uma política de vida, de um corpo que pulsa. Então, assim, por isso que eu falo, a gente se encontra muito mais do que desencontra com essas discussões, mas a gente só tem que sentar para ver mesmo onde que a gente vai se encontrando nessa discussão. Então, mas é importante fazer esse resgate histórico, até para a gente compreender a importância desse conjunto, né? Essa palavra conjunto que, inclusive, aí está como um tema, né, da nossa discussão. Que a gente, para compreender a importância dessa discussão dentro da psicanálise. Que a Dani demarcou uma coisa muito interessante no início, foi que, às vezes, a psicanálise ela só discute entre si, sem algumas informações, né? E algumas informações é de outras áreas, inclusive da história, né? Até para a gente compreender o porquê que a gente está colocando aí do conjunto à singularidade, esse conjunto ele passa por vários marcadores, vários fatores, né? Então, e sobre essa questão do corpo trans, a gente tem que olhar para os fatores históricos que já aconteceram e pensar os impactos que isso teve para os dias atuais. Então, quando a gente fala em conjunto, a gente precisa olhar para além da janela. A gente precisa abrir a porta, sair pela cidade, né, colocar a nossa escuta disponível nos territórios, para as pessoas, né, aprender com as pessoas, escutar as pessoas. Né, e como o meu percurso dentro da psicanálise, ele sempre começou de fora para dentro, né, eu sempre comecei no movimento e depois eu fui para a psicanálise. Né, é importante conhecer a cidade, né, sem esquecer dessa subjetividade, singularidade do sujeito, mas isso aí vai ter um atravessamento da cidade, não tem como a gente separar isso, não tem como, pelo menos quando a gente está falando de corpo trans, né, não tem como separar, vai ter um impacto na vida do sujeito. Né, e não tem como a gente falar sobre uma discussão sobre política, cidade, né, sem trazer aqui, né, o Célio Garcia, né, que faleceu aí no ano passado, né, psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise, e foi um dos precursores aí da psicologia social no Brasil, e fazendo essa articulação com a psicanálise. Né? Então, assim, é uma discussão que ele provocou para a psicanálise, ainda bem que provocou, porque que isso nos ajuda, ele abriu essa porta, né, para a gente sair pela cidade. Então, assim, eu acho que é importante mencionar ele aqui nesse espaço, né? Porque ele traz essa importância aí da gente escutar os territórios, inclusive as salas de espera, que tem algo ali que escute, tem algo ali sendo dito também. Né? E ele traz algo dessa política sobre corpos, assim, para a gente pensar. Né? Que ele vem dizer que atualmente existe apenas uma única política, a política liberal, né? Que leva forçosamente o país para a globalização financeira. E é o que se chama política única. Se há somente uma única política possível, é que não há política alguma. Isso aqui é importante da gente pensar, essa citação, porque a gente quer pensar a questão da política e a questão dos corpos, né? Como se a gente só tem uma política única, né? O que se tem até agora é uma política de apagamento de corpos. Né? É como se tivesse uma caixinha, né? E dentro dessa caixinha só alguns corpos eles fossem aceitos, né? E esses que ficam à margem, a insignificante à margem, né? O que a gente vai fazer com esses corpos, né? Então, durante muito tempo, até hoje, né? Apesar que no Brasil LGBTfobia é crime, ainda a gente somos o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Então, tem uma política de apagamento, né? De história. Aí, por isso que eu falo que é importante a gente resgatar a história, porque a gente consegue compreender a importância dessa discussão hoje,
né, e da psicanálise se fazer presente também, né? E eu falo sobre essa questão de olharmos para fora, porque aqui a gente, inclusive, tem que sair da caixinha da psicanálise, né, e iniciar de um outro lugar, de uma outra interlocução, né, que eu sempre acredito que as outras áreas, né, tem agregar a psicanálise, como a psicanálise tem agregar também. É um conjunto, né, de vários fatores, assim. Eu não sei se até porque eu sou filha de professora de história, então, assim, desde pequena eu fui aprendendo que tudo está mais conectado do que a gente pode imaginar, né? E tudo tem desdobramentos através dos restos, né? Esses restos que a gente fala tanto na psicanálise. Então, assim, tudo que foi ficando ali, isso vai desdobrando de alguma forma, vai se desdobrando algum impacto, né? E quando já pensar esse corpo trans, território Brasil, politicamente assim, a expectativa de vida é de 35 anos. E por que é 35 anos? Né? Porque esse acesso à educação, à saúde, sempre de um lugar muito escasso, ou de nenhum acesso nenhum. Então, assim, isso tudo é política. Por isso que eu falo pensar política fora do que a gente pensa que é. Né? Não tem nada a ver com partido, não. É de um espaço presente que essas pessoas estão inseridas. Então, assim, é importante pensar esses restos que ficaram durante todo esse percurso histórico, para se pensar a importância do que a gente está discutindo aqui. Então, sobre sexualidade e corpo trans, né, dentro da história, por onde começar? E aqui, né, é importante compreender a política de um lugar mais, uma definição mais ampla, de um dispositivo que diz dos sujeitos, sua inscrição no mundo e sua localização. E sobre a sexualidade, né, pessoas até pensam que isso é algo que está surgindo agora. Né? O pessoal inventou moda agora, é mimimi, isso nunca existiu. Mas desde que a gente tem conhecimento de história humana, né, a gente tem relatos de pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, não com esses nomes, porque esses nomes eles foram surgindo a partir de vários estudos e de vários movimentos, né? Eram outros nomes nas épocas. Inclusive no Brasil, durante um tempo da ditadura, era dito como desviantes. As pessoas eram desviantes, né, pela ditadura. Depois que essas siglas elas foram surgindo, inclusive por uma questão de marcar um corpo político. É por isso que a gente fala, né, a importância de discutir esse corpo dentro da cultura. Então, é importante ressaltar esse ponto, porque o que a gente observa, né, na narrativa histórica é uma política aí que vai dizer quais corpos podem ser inseridos ou não. Me lembra muito uma série 3%, não sei se vocês já viram, da Netflix, onde era separado. Esse corpo pode, esse corpo não, você tem que ficar ali, né? E quando você vai ver os corpos que eram à margem, né? Eram os corpos que tinha na cabeça deles algum problema que não fazia parte ali do padrão, né? Então, assim, é isso que acontece, né? De uma maneira, às vezes a gente nem percebe que isso está acontecendo, mas está acontecendo. Né? Então, acho que é importante a gente pensar sobre o tanto que esse apagamento de um corpo pode causar na subjetividade de um sujeito. Né? Será que tem algum impacto? Impacto nenhum? Como é que ele se sente em relação a isso? E antes até de virar um tabu na sociedade, né, a sexualidade ela foi bem discutida há muito tempo atrás, de uma forma muito livre, inclusive, né? Estudiosos indicam que o conceito de sexualidade surge aí no século XIX, eu imagino até que um pouquinho antes, né, trazendo aí a concepção de uma sexualidade de um campo muito mais amplo, não apenas de sexo, né, de um lugar muito mais amplo assim de compreender a sexualidade humana. E aí a psicanálise ela contribuiu muito, né, para esse surgimento também, e continua contribuindo bastante, né, sobre a sexualidade. E até a gente falando sobre origens, né, quem também aí ajudou bastante a explorar esse assunto e tem escritos muito interessantes, né, na Grécia Antiga, como Sócrates, como Safo, né, grandes conquistadores também, Alexandre o Grande, Júlio César, Ricardo Coração de Leão, Maria Antonieta. Então, vocês verem que não era uma questão restrita, era uma questão que fazia parte da sociedade. Né? Mas aí, como a gente precisava controlar, principalmente depois da Revolução Industrial, né, das Primeira e Segunda Guerra, a gente precisa controlar, vamos dizer assim, na cabeça, a gente precisa de uma política de controle. Então, a gente precisa controlar as pessoas, tanto que a gente vai ver, até inclusive na Revolução Industrial, quem ia para as indústrias, inclusive crianças, né? Quem ia para a guerra, era tudo muito direcionado.
Então, e aqueles que não pertenciam a lugar nenhum, que geralmente eram pessoas LGBTQIA+, e corpos trans, eram isolados de alguma forma. Eram presos, né, ou ficavam isolados em algum lugar. Então, assim, era sempre desse lugar que o corpo trans ele era visto, de um corpo que precisa ser aprisionado. Então, imagina quando você já vai tendo isso, você vai tendo como uma base histórica. Como uma base histórica, você vai pensando, nossa, o meu corpo, então, ele não se sente pertencente a isso. Então, imagina você já crescer sabendo que você não tem algo livre ali para você sobre a sua sexualidade. Né? Então, e outras situações também, né, foram acontecendo de importância histórica, né? Igual, por exemplo, em 33, né, em 6 de maio de 33, né, tropas, a gente está aí antes da Segunda Guerra Mundial, né, mas o mundo já estava ali uma caixinha de pólvora, né? Alguns soldados ali, eles invadiram o que, né, na tradução livre, é o Instituto de Ciências Sexuais em Berlim, né, e confiscaram toda a biblioteca. Né? Foi o primeiro instituto assim que a gente tinha conhecimento sobre estudos sobre sexualidade, inclusive de corpos trans. Não sei se vocês já viram aquele filme Garota Dinamarquesa, que é baseado em fatos reais, foi lá que foi feito a primeira cirurgia. Né? Então, assim, era um instituto que tinha muitos estudos, não sei se hoje seriam estudos condizentes com a contemporaneidade, mas que eles poderiam sim ter ajudado numa questão de uma formulação de ideais, de pensamentos, de estudos, de pesquisas sobre a sexualidade. Então, assim, sempre era a primeira coisa que a gente precisava dizimar da sociedade, o que tem a ver com sexualidade, com os corpos trans, com os corpos LGBTQIA+. Então, um instituto, assim, que tinha vários pensadores, não sei dizer se tinha psicanalistas ali, mas, né, pode-se pensar que sim, né, pela localização, pela forma como o instituto era conduzido. Então, assim, o tanto que se perdeu também, né, durante muito tempo, assim, né? O próprio Freud também, né, quando ele lança sua obra sobre sexualidade, totalmente massacrado, né? Então, assim, só de ter essa palavra sexualidade, né, já causa um incômodo muito grande. E coloca corpo trans ainda, né, a gente tem uma questão cultural aí muito forte. Então, em 6 de maio, foi cerca mais de 12 mil livros e 35 mil fotos que foram destruídos ali. E é importante trazer isso porque a gente volta naquela questão de uma política de apagamento. Então, a gente precisa trazer esse resgate também histórico sobre esses corpos trans, porque isso é a gente falar sobre uma posição política, né, uma posição de um corpo político que está ali pulsando e quer viver. A palavra é essa, ele quer viver. Mas a gente tem uma cultura ali que atravessa o tempo todo. Né? Então, assim, inclusive, né, na época que a gente está falando aí da Segunda Guerra, quase chegando à Segunda Guerra, quantas pessoas, né, corpos trans, foram mandados também para, como é que chama, gente? Por campos nazistas, né? Tanto que surgiu muitos estudos depois, né? Só pelo fato de ser um corpo estranho, a gente precisa tirar da sociedade. Então, eu sempre vou desse lugar. Então, é importante, assim, destacar que essa questão da política do corpo trans, né, ela não está desvinculada a uma noção de um apagamento via cultura, né? Porque a gente está vendo aí corpos que são esses corpos são estranhos, esses corpos são desviantes, que era o nome que a gente dava aqui no Brasil na época da ditadura. Então, o que a gente faz com isso? Né? Tanto que, por muito tempo, né, a gente colocou aí um diagnóstico, a gente colocou aí uma cura possível de ser feita. Né? Se bobear até hoje ainda, algumas pessoas ainda vêm desse lugar, um lugar muito preocupante. Né? E um outro fator histórico super importante que a gente esquece, né? Todo mundo acho que já ouviu falar da revolta de Stonewall, né? Que aconteceu em 69, inclusive aí, né? Lógico que antes de 69 a gente já tinha alguns movimentos acontecendo, mas 69 foi assim o que movimentou o mundo inteiro. Né? E o que muito pouco a gente sabe, que quem começa esse movimento são corpos trans, são mulheres trans e travestis, né, que é Marsha P. Johnson, Silvia Rivera, Stormy Della Rive, mas aí, de novo, esse corpo trans de um evento super importante, tanto que toda vez que chega o mês do orgulho, né, tudo fica colorido, e a gente lembra do mês do orgulho, mas não lembra desses corpos trans que iniciaram esse movimento político de resistência.
Então, assim, é importante dizer sobre isso, para que a gente pense também a lógica de um corpo trans inserido na cultura, que seja também desse corpo que pode falar sobre si, que ele tem esse espaço também para dizer sobre si. Né? Um outro episódio também que aconteceu envolvendo muitos corpos trans foi o Holocausto Brasileiro, que é de Barbacena, né, que matou mais de 60 mil pessoas. E quem que era levado para lá? Né? Ou eram as meninas que ficavam grávidas e a família queria esconder da sociedade, né? Ou as pessoas LGBT, ou esses corpos desviantes, que eram assim chamados, eram tudo levado para lá. E vamos dizer assim, não tinha nenhuma questão de doença, né, de saúde mental, mas esse corpo não podia transitar pela cidade, pela cultura. Essa cultura não é condizente assim, com as morais e bons costumes. Então, a gente vai, o que a gente faz enquanto política, e desse corpo trans a gente isola. Então, assim, é importante dizer, isso tudo acontecendo, né, como acontece hoje, né, de uma forma muito brutal com esses corpos. Então, é importante fazer esse resgate para dizer, inclusive, que isso não é uma coisa que a gente resolveu inventar agora. Nossa, a psicanálise inventou isso agora de corpo trans para discutir, né? Agora estão aparecendo mais pessoas. Onde estavam essas pessoas? Né? Então, assim, não é uma questão de agora. É uma questão que a gente já vem dizendo há muito tempo, né? Que talvez a gente até demorou para discutir sobre isso dentro da psicanálise, mas a gente está discutindo. Acho que isso é importante, né? Da gente se colocar, né, enquanto profissionais mesmo, enquanto estudiosos da área, né? Então, assim, a época da ditadura também foi uma coisa muito perversa, né? E que a gente tem poucos dados. A gente começou a ter mais dados agora, porque igual na época da Brasil ditadura, as pessoas que eram mais perseguidas eram esses corpos desviantes. E dizem que esses corpos desviantes eram que sofriam as torturas mais imagináveis, assim, mais tristes possíveis. Mas quando a gente vai ver relatos históricos, a gente não sabe quem eram essas pessoas ou o que acontecia com essas pessoas. Então, mais uma vez, então não é importante falar sobre esses corpos. Né? Então, assim, por que não é importante? Isso tudo é um movimento, assim, que é importante a gente fazer esse resgate, porque uma coisa que eu fui notando muito, inclusive na minha prática, assim, é que isso estava aparecendo enquanto sintoma dentro de uma clínica. Né? As pessoas estavam trazendo isso. Poxa, eu não tenho um lugar, eu não tenho uma história, a minha história não importa, então por que viver? Para que viver? Então, assim, e por isso que é importante fazer esse recorte histórico, porque essa sensação de não lugar foi criando devido a um percurso histórico, né? Porque já nasce assim, igual menino e menina, menino azul, menina rosa. A criança não nasceu para escolher a cor, já era uma coisa que é imposta, assim, né? Então, assim, é importante pensar esse percurso histórico, porque quando chega esse sujeito na clínica e fala que essa cultura está dolorida demais, essa violência está dolorida demais, tem aí algo por trás, né, que não pode ser desconsiderado, né? Tem algo na cidade aí que está dizendo de um impacto, tem algo de uma cultura aí que está sofrendo um impacto também. Então, é importante que a gente consiga, né, trazer isso, né? E nessas histórias todas, né, que a gente está falando aqui, isso foi só alguns, porque tem outros também, porque senão ia tomar muito tempo, assim, falando desses percursos históricos, mas tem muito mais, né? Aí eu fico, um questionamento que eu fico, assim, para mim, enquanto psicanálise, assim, pensando nos meus estudos, que é por onde eu estou caminhando, eu fico pensando quantos corpos e sujeitos foram apagados nesse processo, né? Isso porque eu só citei algumas ações e movimentos, mas para a gente pensar um pouco mais sobre o impacto que isso tem na vida do sujeito, eu recomendo 2 documentários, Bem-vindo à Chechênia e Pray Away. Inclusive, Pray Away está na Netflix, né? São documentários mais atuais sobre essa discussão do impacto da sociedade na vida dos sujeitos, dos corpos trans, né? Inclusive, alguns têm que mudar da sua casa, da sua cidade, inclusive de país, para poder viver, né? Então, assim, você muda toda uma logística, porque o outro que não resolveu, achou que você não poderia ser aceito. E você estava bem ali, na sua caixinha, na sua realidade. Né? Mas o outro disse, a cultura disse, não, aqui não.
né? Esse Bem-vindo à Chechênia, por exemplo, ele é muito pesado, né? Então, assim, até adverto, assim, para assistir, se preparem, né? Porque tem cenas muito impactantes de algo que acontece agora, 2020, 2021. Né? Então, assim, você tem que mudar, né? Mas o incômodo é do outro. Então, assim, é uma conta que não fecha na cultura, né? Como assim, eu estou bem, mas o outro está incomodado, mas essa política, ela incomoda, né? Esse corpo trans incomoda. Então, tem uma cultura aí que atravessa. Né? Tanto que nós somos o país aí que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. E o último dado da ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, só esse ano, no primeiro semestre, né, o Brasil tem 89 pessoas trans mortas só nesse primeiro semestre de 2021, sendo 80 assassinatos, né? Só nesse primeiro semestre. Então, você pensa aí que é um espaço, uma cultura, né, que se sente, eu acho que aí que é o grande, para mim é até difícil assim pensar, que a grande questão, né, que eu me sinto na liberdade tão grande, né, que eu vou até o seu corpo, né, que não é meu, é seu, e eu me sinto na liberdade de fazer alguma coisa, inclusive de tirar a sua vida, né, porque esse corpo trans ali, ele me incomoda, né? Então, assim, olha como que é uma questão cultural muito complicada, assim, se for pensar, até perversa, né, se for pensar mais profundo, assim. Né? Então, como dizer que esse conjunto que a gente está pensando aí não atravessa a singularidade, né? Como que esse conjunto ele não vai aparecer ali na clínica, né? do sujeito. Eu fico como também, eu acho que é uma coisa, talvez até eu até sinto que talvez às vezes uma implicância da psicanálise é com as letrinhas, né, e com os termos, orientação sexual, identidade de gênero, né, mas a gente não pode esquecer, né, quem está dizendo é o sujeito, né, então assim, e isso é uma posição política também que para ele talvez pode ser importante, não para todos, porque eu acho que é complicado generalizar, mas tem algumas pessoas que vão dizer, né, dessa vivência, né, ela tem uma importância política e até de sobrevivência, e de vida também, ao demarcar esses lugares também. Então, assim, eu sinto que às vezes que eu vou escutando, assim, eu sinto que às vezes a psicanálise tem alguma implicância com essas demarcações de letrinhas, mas o sujeito está dizendo daquele lugar, né? Eu acho que cabe a nós, assim, estar numa escuta mais acessível, né? É ele que vai dizer sobre a sua letrinha, assim. Então, a gente não pode desconsiderar também, porque aqui vai entrando, né, essas letrinhas, esses termos, vai entrando em conceitos de outros estudos, né, de outros movimentos, de outros grupos, mas que não podem ser ignorados também. Não quer dizer que a gente vai sair aplicando isso, mas a gente não pode ignorar que isso existe, né? E, de fato, é uma coisa até interessante de se pensar, que todos os outros campos de estudo sobre sexualidade, sobre o corpo trans, foram surgindo justamente por causa que esse sujeito ele está fazendo o avesso aí para todo mundo. Seja o avesso da linguagem, está tudo transformando assim através do que esse sujeito ele está trazendo para nós. Então, assim, não é só a psicanálise que está quebrando a cabeça, assim, não. Os outros estudos também. Talvez os outros estudos estavam mais abertos a essa discussão há mais tempo. Essa pode ser a diferença. Né? Então, assim, tanto que tem uma resistência muito grande com a psicanálise. Né? Eu já participei de um estudo sobre a história do movimento LGBT. Então, assim, tinha gente de todos os lugares, de todas as áreas, né? Aí, quando se pega alguma coisa que surge pela psicanálise, né? Aí, assim, a psicanálise, aí você vê todo mundo ali vai entortando a cara, fala assim, isso aí não vai dar muito certo, não, sabe? Você vê essa reação das pessoas, sabe? Então, assim, que de muito tempo, né? Eu não ignoro essas críticas, eu acho que elas fazem parte, até concordo com algumas também, né? Eu acho que a gente parte desse lugar, mas assim, eu vejo que a gente está mais próximo do que a gente está imaginando, né? Então, são algumas perguntas aí que orientam a minha tentativa de interlocução da política e psicanálise. E as perguntas, elas começam a aparecer, né, quando as pessoas trans, seja eu escutando a cidade ou escutando na clínica, porque isso tem aparecido muito, que esse corpo trans não é uma questão, no sentido que, não me incomodo com a minha questão da minha identidade de gênero, mas está esbarrando numa escala maior, que é esse encontro com a cultura e com a cidade, com esse circular, com esse transitar
entre outras pessoas, né? Eu converso até com algumas pessoas, por causa dos grupos, né? Elas falam, eu tenho medo de sair de casa. Se eu saio de casa, eu tenho que pensar a hora que eu vou voltar, com quem que eu vou, como eu vou voltar, né? Que lugar é esse? Porque tem esse medo. Então, assim, você já sai muito tenso, até para assim, para uma diversão você sai tenso. Então, assim, olha o impacto que isso tem, né, na vida das pessoas. Então, é uma sociedade cultural, né, que ela diz, aponta, bate, né, e que esse sujeito de ser é porque não apanhou o suficiente, né? Então, assim, tem umas concepções ainda que vão aparecendo. E esse sintoma, né, do viver à margem, da exclusão, se torna aí uma parceria indesejada, né, pelas pessoas trans. E a partir desse momento entra em conflitos aí com o seu próprio corpo, com a sua própria singularidade, sobre subjetividade, né? E a gente está nessa sociedade capitalista, neoliberal, né? Da imagem que a Dani falou, dessas realizações perfeitas, né? Tudo tem que ser dentro de um padrão. Então, aquele sujeito à margem, né, poderá fazer algumas tentativas de real apagamento, né, da sua dor e existência, que é aí onde que a gente tem que se preocupar, assim, de voltar lá no início, quando o Lacan traz, né, a gente ficar atento aí à subjetividade da nossa época, né, e sobre a ética da psicanálise também. Eu acho que isso é muito importante, né, do que a gente está fazendo. E aqui, né, a psicanálise ela tem escrito uma aproximação, né, que eu confesso que ainda não tinha visto, assim, né? Eu acho que é importante, por isso que eu fiquei muito feliz quando encontrei a Priscila e a Dani, né, a Ju também no cartel, né, porque a gente está falando perguntas diferentes, mas dentro de um mesmo lugar. Então acho que isso é bacana. E que bom que a gente está avante a uma discussão assim, que está numa tentativa de promover a inscrição do sujeito à vida, né? Eu acho que isso e não o apagamento, né? Então eu acho que mesmo que a gente está quebrando muita cabeça assim, para se pensar sobre essa questão, mas é sempre de um lugar de uma inscrição do sujeito à vida, né? No sentido de se pensar que esse corpo trans, né, ele tem o direito ali de transitar, de circular, né? E talvez quem pode até falar melhor sobre isso é a Maria Helene Bruce, né, numa obra que é Inconsciente a Política. Tem livros, né, e seminários assim que a gente deixa na cabeceira, né, carrega para tudo quanto é lugar. Esse é o meu, Inconsciente a Política. Muito bom. Acho que ele está acessível nas redes também. Então, e ela traz algo assim que eu carrego, né, que ela vem dizer, o inconsciente tem a ver com e se produz a partir do laço social. Aquilo que se faz laço com o outro e com os outros. Aquilo que coloca frente a frente com a cidade e com a subjetividade da sua época. Então, é a partir desse lugar que eu acho que a psicanálise ela está avante, né? Então, assim, e é bacana isso, porque, apesar que são discussões, corpo trans, política, né, a gente pensou assim, nossa, mas a psicanálise nunca se discutiu sobre isso. Se a gente for parar para pensar um pouquinho, a gente sempre falou sobre isso, né, com outras definições, com outras citações também, com outras orientações. Com essa citação de Maria Helene, assim, eu vejo como uma orientação mesmo de trabalho dentro da psicanálise, né, que ela vem dizer sobre escutar o seu sujeito, independente de qualquer coisa, né, que isso não seja uma questão, né? Então, assim, sabendo que essa violência, né, e a normatização, até de instituições mesmo, né, pela sociedade, são elementos presentes nesse mal-estar da civilização. Neste momento, é que a psicanálise vem receber o convite para escutar a cidade, né, os sujeitos contemporâneos e os seus sintomas. E aí, aí o corpo trans está quebrando a nossa cabeça. E que bom que está fazendo isso. Porque está chacoalhando tudo, assim. A galera está incomodada. Que bom que está incomodada, né? Porque a gente tem que sair do mesmo lugar. A gente tem que ir para o encontro, assim, né? Que eu acho que é uma questão que já estava ali esperando para nós, né? E a gente não estava recebendo, não estava aceitando esse convite ainda. A gente, às vezes, voltava, mas eu acho que agora a gente se encontrou de vez. Quem sabe a gente permaneça com esse diálogo, né? E dentro da ética, né, da própria psicanálise, aí que a gente pode pensar, já que a gente está no curso de psicologia, é importante ressaltar até alguns documentos assim que foram surgindo, de novo, através desses corpos trans e através desses corpos LGBTQIA+. Porque tudo que foi construído enquanto política,
política de pertencimento e até política pública, até perante mesmo a psicologia e agora a psicanálise, foram porque esses corpos movimentaram e nos convidaram para algum lugar. Então, assim, dentro da própria psicologia, né, para quem é dessa formação, a gente tem documentos orientadores muito importantes. A Resolução 01/2018, que vai dizer aí sobre normas de atuação de psicólogos frente às pessoas transexuais e travestis. A Resolução 10/2018, que vem inclusive dizer do profissional que quer incluir na sua carteirinha de profissão, né, o seu nome social. A Resolução 01/99, que todo ano eles tentam derrubar ela, né, que vem dizer sobre a atuação da psicologia frente à orientação sexual. E aí, recentemente, foi até aprovado aí uma construção de resolução orientando a psicologia sobre a atuação de um acolhimento livre de bifobia, né? Então, assim, e lembrando que a LGBTfobia se configura como crime no país, né? E quando a gente está falando sobre psicanálise, sintomas, estruturas, é importante a gente dizer que eu acho que até 2018, eu acho, retirou a transexualidade como lista de transtornos mentais. Então, assim, isso tudo foi conquistado, vamos dizer assim, tudo isso, inclusive essa chacoalhada na psicanálise, assim, é porque esses corpos, eles movimentaram. E precisa que a gente se movimente junto. Então, isso também, assim, é um movimento político, né? A gente pensar a política aí de um lugar de pertencimento. Então, assim, todas as resoluções que eu fui citando, esses percursos históricos também, que são muito importantes, né? São uma posição política que esses sujeitos, eles demarcam seus espaços, falam de suas cores, das suas biografias, né? E com direito de se fazer sobre isso. Né? Esse mesmo movimento que está fazendo a psicanálise aí construir, desconstruir, pensar de novo, quebrar a cabeça, conversar de um outro lugar, né? Não que o que a gente fez até agora foi errado, vamos dizer assim, mas já não também, assim, não tá semelhante à contemporaneidade. Então, por isso que a gente está quebrando cabeça, né? E até algum ponto é dessa forma, mas são outros corpos, outras biografias, tudo novo, assim. Então, de um outro lugar. Então, isso tudo que eu falei para vocês, isso é uma posição política sobre o conjunto e corpo trans. Né? Não tem como, assim, pelo menos, né, talvez eu possa estar equivocada, mas eu acho complicado, assim, numa clínica ou em outro espaço que você esteja atuando também, enquanto profissional, desconsiderar a cultura quando chega para vocês, assim, alguma pessoa para ser atendida. Né? Porque às vezes ele vai dizer muito mais essa cultura que está impactando, né, do que outra coisa. Então, assim, essa posição política que a gente pensa, desse arranjo todo político, dessa inscrição desse corpo trans na cultura, né, e a forma como essa cultura também está se relacionando com esse corpo trans, né, e às vezes não de uma forma muito saudável. Né? Então, é o momento que a psicanálise também tem que se pensar aí, né, se pensar não de outro lugar, talvez essa não seja uma colocação correta, mas de pensar de um outro arranjo do que foi feito até agora, de pensar de uma outra posição, né? Tenho percebido também que algumas pessoas estão achando difícil assim deixar para trás algumas coisas que já foram construídas, foram importantes até um momento, né? Mas assim, não que elas não vão parar de ser importantes, vão continuar sendo importantes, mas a gente tem mais coisa para colocar também nessa caixinha, sabe? Talvez deixá-la um pouquinho maior, para colocando aí alguns fatores de outras áreas também, né, escutando as pessoas. Então, assim, quando a gente pensa esse corpo trans, política, esse conjunto, assim, né, ele vem de um lugar justamente para nos dizer, opa, peraí, que construção possível de se fazer. Né? Então, a parte muito das vezes da psicanálise, eu acho que ela está num lugar hoje muito mais de escuta do que de qualquer outro lugar, para fazer uma construção, né? Escutar essa cultura, escutar esses corpos, né? E a gente pensando aí que a posição política do sujeito, né? Ele que vai dizer sobre ela também, né? Essa inserção na cultura vai a partir dele também. Então, assim, essas foram as contribuições que eu pensei iniciais, assim, para a nossa discussão, né? Não acho possível fazer esse percurso sem citar algumas coisas históricas que aconteceram, porque isso vem dizer de uma construção cultural, né, do que a gente imagina o que é um corpo trans, o que a ele pertence,
E é lógico que a gente pode atribuir isso para várias outras pautas também, mas aqui a gente está falando do corpo trans, né? E como essa construção cultural veio tão assim agressiva, né, que se permanece até os dias atuais, vamos dizer assim, num mundo mais livre, né, mais acessível. Porque a gente vê que não é muito assim ainda, né? Então, eu acho que pensar essa política do corpo trans é pensar desse lugar da cultura, né, social também, mas principalmente assim deixar o sujeito também falar para nós qual que é essa posição política dele. É isso por enquanto. Obrigada, Camila. Antes de passar a palavra para a Priscila, eu vou fazer uns breves comentários, porque eu não vou aguentar esperar depois, mas vou ser breve, e vou ler alguns comentários aqui no chat também, que aí eu já coloco para a Camila e depois a gente retoma, tá? Então, só ressaltando isso que Camila traz muito bem e ressalta muito bem, que a questão do corpo trans nos espaços, né, no espaço, a consequência disso aparecer na clínica, né? Então, é seguro circular, é uma outra palavra que você usou, nos espaços, nos lugares, se tem alguma segurança desse sujeito, como que isso aparece na clínica, e aí a gente pode pensar no particular, né? Então, exatamente, usando aí do nosso título, né, do conjunto singularidade, como que isso aparece como um sintoma, e não necessariamente é dessa transição trans que os sujeitos estão falando, né? A própria Rafaela Coelho, né, que é uma mulher trans, uma psicanalista, a gente teve a oportunidade de escutar, né, uma live que ela falou, muito interessantemente, ela falou, talvez essa questão da transição, ela pode aparecer na clínica momentaneamente, mais para um sujeito, menos para outro sujeito, mas não significa que é isso que vai aparecer, né? E como que isso está sendo deslocado para o que a Camila está apontando, né? A segurança dos espaços, da circulação, desse trânsito do sujeito. Então, acho isso sensacional a gente poder reforçar esse ponto, né? E aí é o que a Camila está trazendo também, pensar a política muito mais além do que partido político, né? Então, com todo esse percurso histórico e por aí vai. Só mais dois comentários, que a gente está falando muito dessa questão para a psicanálise, né? Me chamou muito a atenção como que esse tema entra para a psicanálise, sobretudo a partir dos jovens. Os mais jovens é que têm aberto esse espaço, inclusive vocês duas, né? Vocês são mais jovens do que a da minha geração, por exemplo, né? Eu acho que realmente, né, aí quando eu falo de uma forma geral, né, eu estou tomando aí o conjunto de psicanalistas, tem várias escolas, vários perfis, mas como que chama a atenção esse assunto entrar muito fortemente, sobretudo com os jovens, né, e isso fazer os mais velhos, não todos, porque não são todos que estão dispostos a repensar, mas aqueles que sim, né, entrar para essa discussão. Então, é um convite que vem de vocês, eu acho isso extremamente importante, eu acho isso extremamente pontual, né? Voltando aí à frase que a Camila cita do Lacan, né, da gente poder pensar a subjetividade da nossa época, como que os jovens trazem isso fortemente para a gente, né? E um outro ponto também, que é a questão das letras, né, LGBTQI+, que realmente já escutei também, né, como que isso incomoda, ou já incomodou um pouco mais alguns psicanalistas. E nessa discussão que a gente teve na sexta, né, também sobre o tema, uma psicanalista falou uma coisa que eu achei muito interessante, que talvez dá essa virada, né? Escutar essas letras como letras, né? A gente sabe que o Lacan ele vai avançar a teoria dele, né, para o efeito da letra sobre o corpo do sujeito. Então, o que diz poderia ser a marca da letra LGBT e não algo de um sentido, não algo da linguagem, não algo de uma interpretação, né? Então, achei fenomenal essa leitura que essa psicanalista faz nesse sentido e como que isso pode nos ser interessante, né, para pensar essa discussão, para pensar a clínica. E aí eu concluo avançando, né, com isso que Camila traz, né, se a psicanálise ela está mais um lugar de escuta, há muito tempo que eu tenho pensado isso, né, com o próprio Lacan também, como que a teoria ela vai, né, da interpretação do sintoma para a leitura do sintoma, se isso tudo não se esse tema não nos convoca a uma leitura e não uma interpretação da contemporaneidade. Eu acho que alguns equívocos da psicanálise passam por esse ponto, né, de ficar
Alguns psicanalistas ainda muito numa posição interpretativa disso tudo, de querer dar muito sentido. Uma outra coisa que eu discordo, tá, gente, que a gente até está discutindo lá no nosso cartel, então temos que entender o que é o transgênero, o que é o transexual, isso para mim não é o ponto principal, assim, porque eu acho que a gente vai cair, vai acabar caindo numa questão de segregação, numa questão de interpretação, numa questão de sentido, numa questão classificatória e diagnóstica. Para mim, a questão é muito outra, assim, né? Eu me lembro de um programa, sempre cito, gente, quando eu estou falando dessa discussão, sempre cito um programa que tinha no GNT, que chamava Liberdade de Gênero, que era sobre pessoas trans falando, né, sobre o tema. E casais que colocavam a questão muito assim: eu posso ser uma mulher trans e não necessariamente querer tirar o meu pênis, eu posso tirar o meu pênis, eu posso ser um homem trans e querer colocar seios ou não querer colocar seios, querer ter filhos ou não querer. É uma multiplicidade de amarração que eu acho que é isso que está em jogo, né? A gente fazer essa leitura do múltiplo. O Henrique Laurent, ele fala isso, né? Assim, ele compara a questão trans à questão de um processo de análise aonde você vai se desidentificando, né, das coisas e vai trazendo essa multiplicidade. O mundo contemporâneo é o mundo da multiplicidade, né? É o mundo do não binário. Então, acho interessante para a psicanálise ela ler a subjetividade, nessa contemporaneidade que o Lacan tanto nos convoca, né, a estar à sua altura e não necessariamente ficar aí por uma via de uma interpretação, né? Maravilha. Vou só colocar aqui, Camila, os comentários do chat, tá? Depois, se você quiser retomar. Aqui já foi respondido, né? Qual que é o nome do segundo documentário? Inclusive, se você puder colocar o nome das referências que você citou, porque a Yasmin Vasconcelos está perguntando se você teria livros para nos indicar. Então, se você puder colocar aí no chat o nome dos documentários, novamente, os livros, esse da Marie-Hélène Prusse, né, que eu gosto muito dela também, é uma psicanalista francesa, né, O Inconsciente é a Política, acho que vale a pena demais a gente ter isso como referência. E o José Henrique fez um comentário que é muito pertinente, né, quando você estava falando da questão que nós somos o país que mais mata trans, né, e aí ele fala, o país que mais mata trans no mundo e o país que mais consome pornografia envolvendo travestis. Isso aí, gente, para psicanálise é o prato cheio, né? Então, é um dado extremamente importante para a gente poder trazer aqui para nossas discussões, né? Aqui, ó, Rayane está colocando, sim, Rayane, claro, super válida a sua pergunta, Rayane Luiz, vou colocar aí para vocês, tá, gente? Para mim também, mas para as duas, no caso. Dani, não sei se seria válido perguntar, mas como a psicanálise vê as pessoas que querem passar pela redesignação sexual? Acho uma pergunta importantíssima, tá? Já fica aí para vocês também. A princípio é isso que está no chat. Vou passar, então, a palavra para a Priscila e depois a gente vai retomando esses pontos todos, tá? Obrigada, Camila. Vamos lá, Priscila. Boa noite, vocês conseguem me escutar bem? Sim. Boa noite a todos, todas e todos, né? Como bem disse a Dani, né? O corpo está aí mexendo com a linguagem. Eu gostaria de agradecer a Dani e a Newton, né? Pelo convite para estar aqui hoje falando sobre esse tema que é tão desafiador e enigmático para a psicologia, para a psicanálise e os psicanalistas, né? Eu estruturei um texto porque eu viajo muito, senão eu vou me perder e aí vou devagar, né? Então, bem, como a Dani muito bem me apresentou, eu sou psicóloga de formação e eu digo que eu estou em um percurso em psicanálise que se iniciou no primeiro período da graduação, quando lá eu já me deixei capturar pelos ditos e interditos aí, especialmente de Freud e Lacan. Recentemente, eu defendi o mestrado com a pesquisa intitulada O Corpo Trans, um estudo a partir da psicanálise lacaniana, na UFAL, aqui em Maceió. Eu trago esse breve contexto do meu percurso acadêmico em psicanálise, né, para situar um pouco acerca do meu lugar de fala. Falaram que não estão conseguindo me ouvir. Mais alguém? Eu estou conseguindo. Aqui tá, o pessoal está falando aqui, tá, tem mais alguém que não está conseguindo? Aqui está normal também. Pronto. Ok. Talvez se a pessoa sair e entrar novamente, volte, né, a funcionar. Ótimo.
Ok? Então, Pode continuar. esse meu percurso, né, bem, é porque é a partir da psicanálise que eu falo, e mais do que isso, é a partir da psicanálise que eu escuto as subjetividades da nossa época, né? Então, assim, eu confesso que eu fiquei um bom tempo pensando por onde começar a apresentação, né? Porque os desdobramentos ao abordar o corpo trans são infinitos, assim como são os corpos, mas acredito que não teria como escapar das palavras das próprias pessoas trans. Como a Dani bem falou, são diversas as questões que atravessam aí o corpo trans, e até quando se coloca esse significante corpo, eu faço uma questão em cima dele também, né? Então, eu sou, assim, apaixonada pelas perguntas, eu vou mais pelas perguntas do que pelas respostas. Então, acho que a minha fala e o meu texto é mais provocativo do que elucidador, né? Então, assim, né, minha fala, ela se ancora demasiado nas palavras de Paul Preciado e Miquel Missé, que Paul é filósofo e Miquel Missé é sociólogo, para pensar como esses estudiosos conversam, né, cada um à sua maneira, com a psicanálise, e aí a psicanálise é atravessada pela abordagem lacaniana, né, pela orientação lacaniana. Ao se colocar como o macaco Pedro